Fala pessoal, tudo bem? Bom, começando então, né, nosso curso de Python para análise de dados, né, uma introdução aqui à linguagem voltada para a parte de análise de dados. A gente vai nessa aula ver como você pode preparar aí teu ambiente, né, para começar a rodar os teus primeiros códigos de Python, beleza? Vamos lá? Animados? Então, beleza. Vamos começar aqui. Bom, então nessa aula a gente vai te mostrar aqui os primeiros passos para você escrever códigos em Python. Isso vai ser feito dentro de um ambiente de programação, ou seja, você vai utilizar a linguagem Python, né, o interpretador Python e uma interface para ficar codando, né, para você ficar gerando lá os teus códigos de Python. Ele vai facilitar essa interface, essa IDE, vai facilitar tanto a parte de uso da linguagem, né, quanto a parte de você entender o que está fazendo, tá? Então, você pode escrever um código de Python, um Notepad, um Sublime da vida, ou qualquer outro bloco de notas, né? Mas o uso da IDE, ela facilita você escrever o teu código, porque ela vai te dar vários insights ali de como que está a tua programação ao longo do tempo, como a gente vai ver aqui, beleza? E aí, pessoal, existem duas maneiras básicas de chegar a esse ambiente de programação. A primeira é localmente, você instalando lá o teu Python na página oficial, né, da linguagem, e uma IDE para utilizar essa interface gráfica. A gente aqui não vai começar dessa forma, a gente vai primeiro fazer o uso do Python na nuvem. A gente vai acessar via lá o nosso navegador, via o Google Chrome, um ambiente já pronto e configurado para rodar Python. Tá? Então a gente vai apresentar para vocês um ambiente na nuvem, o Google Colab, bem mais simples, para você ir se ambientando a linguagem sem se preocupar com diversos problemas de instalação que alguns alunos têm e podem eventualmente te desmotivar a aprender a linguagem. Então a gente vai se concentrar aqui na linguagem e à medida que a gente for avançando, né, nesse estudo, vocês vão ver aí outros ambientes, outras formas de codar em Python, beleza? Então, antes de mais nada, a gente vai utilizar aqui o Google Colab. O que é o Google Colab? O Google Colab é uma interface para programar em uma estrutura de notebook, de caderno de anotação. O que é isso, Vitor? Basicamente, um notebook, um caderno de anotação, é um documento, mas não é, ao invés de ser um documento lá como o Word, por exemplo, é um documento que você consegue inserir texto, inserir imagem e inserir blocos de código, além, obviamente, de poder exibir os resultados desse código tudo em um mesmo arquivo. Então, a vantagem desse tipo de interface é que ela é muito simples e bastante intuitiva para quem está começando a programar, tá? Além, obviamente, de você poder partilhar, né, compartilhar os teus códigos de Python de uma forma bastante simples. E aí, para usar o Google Colab, você basicamente precisa ter uma conta no Google, né, uma conta que provavelmente muita gente tem, né? Se você ainda não tem, sugiro que crie agora uma conta no Google. Vai abrir lá essa parte aqui, ó, de Google Apps, vai ter acesso lá ao Google Drive. Ou, obviamente, acessando direto aí o teu Drive, beleza? E aí, uma vez que você esteja aqui nessa parte aí do Google Drive, você vai vir aqui em Novo, em Mais. Se você já tiver o Google Colab, é só abrir aqui o Google Colab. Se você ainda não tiver, vem aqui em Conectar Mais Apps. Vai aparecer um pop-up aí de distribuição de vários apps lá do Google, né? E você digita aqui Colab, dá Enter, e vai te mostrar uma figura como essa daqui. Você clica e instala. Eu não vou instalar aqui porque o meu, obviamente, já está instalado. Então, fez esse procedimento, instalou aí, vem aqui de novo em Novo, mais Google Colab. E aí, pessoal, ele vai abrir uma página, um notebook como esse daqui, tá? Que vai aparecer aí na tela para vocês.
ele vai aparecer aqui uma tela. O meu já está com uma tela preta, porque eu já modifiquei aqui o layout dele, né? Então a primeira coisa para você ficar igual a mim aqui, né? Vem aqui, ó, em configurações, abrir configurações no canto superior direito. E aqui você pode determinar o tema, tá? Tem o Light, o Dark e o Adaptative. Eu coloquei o Dark aqui. Bom, então isso aqui é o nosso Google Colab, tá? É um ambiente aí onde a gente vai programar códigos de Python, beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai basicamente ver aqui como que funciona, né, esse notebook, esse básico notebook aqui. Vamos ver algumas coisas, vamos começar a codar. Vou começar a mostrar para vocês o que é um código de Python e quais são as primeiras coisas que a gente precisa fazer dentro desse ambiente aqui para começar a escrever os primeiros códigos de Python, beleza? Então aqui, pessoal, no Google Colab, a gente tem o título, né, do nosso notebook. A gente pode alterar aqui a extensão IPYNB. Então a gente vai colocar aqui, ó, notebook 01 underline Python para análise de dados. Dá Enter, ele salvou aqui, tá? Então já fica salvo aí. Aqui, basicamente, a gente tem dois blocos. Um bloco de código, que vai ser representado por essa linha aqui, e um bloco de texto. A gente pode adicionar também texto dentro desse notebook, beleza? Então, por exemplo, a gente pode vir aqui, ó, mais texto, e digitar aqui numa seção, clicar duas vezes, vou colocar aqui uma tralha, e vou colocar o meu primeiro notebook de Python. Dou Shift Enter, ele vai gerar lá o meu texto e vai para a próxima linha quando eu fizer isso, lá para a parte de código. E aqui do lado, ó, se apertar aqui do lado, ele já vai criar um índicezinho aqui com as seções. Aqui do lado também você consegue pesquisar, né, localizar alguma palavra, substituir. Você também consegue fazer aqui uma inspeção, né, de variáveis, e também tem um controle de arquivos, né? Você se conecta lá aos arquivos, você pode fazer o upload de uma planilha, de um arquivo que você queira abrir e fazer análise aí no teu código, pode atualizar, montar o teu Google Drive, e também pode não mostrar os arquivos ocultos. E aqui embaixo também tem uma listinha de atalhos, que são sempre importantes aí, né, quando você está lidando com um programa como esse, beleza? E aí tem o que faz e o atalhozinho aqui que você vai utilizar. À medida que a gente for avançando, a gente vai olhando isso aí, beleza? Então, beleza, fechei aqui e vou escrever o meu primeiro código. Qual vai ser o meu primeiro código? Primeiro, né, para a gente mostrar para vocês o que é um código de Python. Eu vou utilizar uma função do Python, que é a função print, e dentro dessa função eu vou abrir parênteses, tá vendo? Abrir parênteses aqui, e aí dentro desses parênteses eu vou escrever aqui os argumentos dessa função, né? Então vai ter função que eu vou utilizar que vai ter N argumentos, aí eu vou colocando esses argumentos dentro de uma função. Lembra lá do F, abre parênteses X lá da matemática? Então isso aqui é basicamente você pegar lá uma função e ir adicionando argumentos dentro dessa função, e ao executar essa função, esse comando, né, você vai ter lá um output, um resultado do que ele vai fazer. Tá? A gente vai fazer basicamente isso aqui no nosso notebook, beleza? O que a gente vai fazer aqui com a função print? A gente vai escrever o nosso primeiro programa, abrir aspas aqui, aspas duplas, e vou colocar olá mundo. E aí vou dar Shift Enter. Dei Shift Enter, ele vai executar essa linha de comando com o resultado aqui, olá mundo. Então, eu posso adicionar aqui um comentário após esse primeiro código, né? E colocar aqui um tralha e escrever meu primeiro
código em Python e dar Shift Enter. Toda vez que eu faço isso, ele ignora qualquer coisa que está aqui depois da tralha. Isso daqui é um comentário no meu código e ele printa apenas o código em si. Tá ótimo? Então, beleza. Então, a gente fez aí o nosso primeiro código em Python. Maravilha, pessoal? Então, a gente está entendendo como é que se constrói um código, né? Eu estou usando uma função lá do Python e essa função do Python, ela tem argumentos e a partir desses argumentos você vai começar a codar, a escrever um determinado programa, um determinado script que vai resolver um determinado problema da tua de análise de dados. Beleza? Então, uma primeira coisa bastante importante nesse iniciozinho aqui é saber lidar com os erros, pessoal. Tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um trecho de texto aqui em cima, só para a gente organizar. Eu vou botar duas tralhas. Vou botar aqui, minha primeira linha de código em Python. Shift Enter, Shift Enter. E aqui também vou colocar um texto. Minha aprendendo a lidar com mensagens de erro. Shift Enter. E vou lá para o código. Então essa linha de código aqui, eu vou mostrar para vocês um negócio bastante importante, tá, pessoal? Toda vez que você executa uma função ou um argumento de forma errada, ele vai dar uma mensagem de erro, tá? Quando a gente está começando a programar, isso é normal. Então, por isso que a gente está mostrando para vocês aqui um ambiente de programação, o Google Colab, que ele vai mostrar para você toda vez que o teu código está sendo feito de forma errada, tá? E isso, nesse início, ele vai acontecer de forma bastante corriqueira, tá? É normal errar nesse início da programação. À medida que a gente vai avançando na programação, você vai errando menos, né? Então, quanto mais você programa, menos você erra, mas você ainda continua errando, tá? Então, é importante ter, primeiro, paciência para lidar com esses erros e, segundo, é saber as mensagens que o teu IDE aqui vai te mostrando ao longo do tempo qual o tipo de erro que você está cometendo, tá? Então, vou mostrar aqui um primeiro erro que pode surgir quando a gente executa aqui o print. Vamos supor aqui que eu não coloquei as aspas. Eu coloquei aqui Olá Mundo. Abri parênteses, escrevi Olá Mundo e dei aqui um Shift Enter. Esse Olá Mundo aqui, o Python vai interpretar como um argumento da função print. Só que esse argumento aqui ele não existe. E aí ele vai dar um erro de sintaxe. Então ele deu aqui, invalid syntax. Ou seja, ele me deu um erro aqui de sintaxe da linguagem. Eu não estou sabendo utilizar o Python e aí ele fala, cara, a tua sintaxe está errada. Por quê? Porque a forma correta de escrever aqui, colocar um texto na função print é colocando entre aspas, beleza? Então isso daí é um primeiro assunto que a gente precisa lidar ao começar a programar. Beleza, pessoal? Bom, uma outra coisa que a gente precisa aprender aqui, logo nesse início, é a instalar pacotes. Instalação de bibliotecas. Vou colocar aqui, mais texto. Instalação de bibliotecas via pipe. O que é uma biblioteca, pessoal? Ao longo do nosso aprendizado aqui de Python, ao longo da construção de um código de Python, na maioria das vezes a gente vai estar utilizando funções. E essas funções estão associadas ou ao código básico do Python ou a alguma biblioteca, tá? Então, as bibliotecas são basicamente conjuntos de funções cujo objetivo é resolver um determinado problema,
tá? Então, quando, por exemplo, eu quero acessar lá os dados do Banco Central, isso daí vai ter um pacote e eu vou utilizar uma função desse pacote para poder acessar os dados lá do Banco Central. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar esses pacotes, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de como que é possível instalar um pacote de Python via aqui o Google Colab. Vou mostrar aqui um exemplo do IPEADATA. O IPEADATA é uma plataforma bastante conhecida no Brasil, né? De base de dados, econômicos, dados financeiros, dados sociais e por aí vai. Deixa ele carregar. E a gente também tem aqui, por exemplo, o Banco Central, né? A gente tem aqui, ó, uma base de dados lá do Banco Central com diversas séries temporais. E a partir dessa base de dados, a gente pode pegar aqui os dados desse site. Tá? O IPEADATA aqui não abriu. A data está ruim. Bom, vamos instalar aqui então. Demorou um pouquinho aí, mas abriu aqui o IPEADATA. O IPEADATA, então, como eu estava falando, é uma base de dados aí bastante conhecida, né, aqui no Brasil. E ele tem um pacote lá para o R, o IPEADATA R, e tem um pacote para o Python, o IPEADATA PY. Tá? Então, como é que a gente instala essas bibliotecas? A gente vem aqui, ó, usa a função pipe, exclamação, pipe, install, e aí instala lá o nome da biblioteca. Nesse caso aqui, o nome é IPEADATA PY. IPEADATA PY. Dá Shift Enter. E aí ele vai executar essa linha de comando. Ele vai lá no site, vai fazer o download, né, da biblioteca e vai dar uma mensagem aqui, ó, Successful Install IPEADATA PY e a versão do pacote. Então a gente conseguiu aqui instalar o nosso pacote. Em geral, a mensagem de sucesso, né, é essa daqui. Vamos supor, por exemplo, que eu quero instalar lá do Banco Central. A do Banco Central, existe também um pacote, né, lá do Banco Central que se chama Python underline BCB. Então vem aqui, ó, pipe install Python BCB. Do Shift Enter. Ó, ele deu comando não encontrado. Por quê? Porque eu botei PIB aqui, tá vendo? Então toda vez que você escrever alguma coisa errada, ele vai te dar uma mensagem de erro. Então, vamos dar Shift Enter de novo. De novo, ele vai lá no site, vai fazer o download dos dados. Você vê que a linha que foi executada, tem um verdinho. Ele faz o download, tanto do pacote que a gente instalou, quanto dos pacotes dependentes. Em geral, né, quando você baixa um pacote, ele não baixa só aquele pacote, aquela biblioteca, né? Ele baixa outras bibliotecas que a biblioteca que você está interessado faz uso. Ele pode fazer uso de funções dessas bibliotecas. Então, ele precisa que você tenha essas outras bibliotecas instaladas dentro da tua nuvem aqui, tá? Então, nesse caso específico, ele baixou várias outras bibliotecas, ONIO, H11, HTTR Core, HTTPX,
o BCB e outras, beleza? Vitor, o trabalho termina aqui? Não. Aqui a gente aprendeu a instalar as bibliotecas. Ah, mas eu quero utilizar essas bibliotecas aqui no meu script. Então, a gente vai usar outra função para carregar essa biblioteca e poder começar a utilizar essas bibliotecas. Como é que a gente faz isso? Utilizando uma biblioteca. Shift Enter. Bom, eu vou dar um exemplo aqui, utilizando essa biblioteca que a gente acabou de instalar, lá do Banco Central. Tá? Então, vamos carregar aqui. Ó. Em geral, pessoal, a forma de carregar uma biblioteca no teu notebook é dessa forma que eu vou explicar aqui. Ó. From BCB, a gente vai importar um módulo que é o SGS. Enter. Vamos também carregar aqui uma outra biblioteca que já vem instalada com o Colab. Que é o matplotlib. Matplotlib. Importar o módulo pyplot. E a gente coloca aqui como splt. Vocês já vão entender por quê. PLT. E a gente também pode importar o pacote Seaborn. CNS. E a gente também pode importar o pacote Pandas aqui. Eu não vou utilizar, mas é um pacote também bastante utilizado. Então a gente está pegando aqui do pacote BCB, que a gente acabou de carregar, um módulo SGS, que é o módulo lá de séries temporais do Banco Central. A gente, dentro do matplotlib, a gente está importando o pyplot e a gente está chamando de PLT. Isso daqui é uma convenção, tá? Da comunidade de Python. Então, outra forma de importar é import, usar a função import. E aí o pacote Seaborn, que é para visualização, como SNS. A mesma coisa para o Pandas aqui como PD. Beleza? Então vou executar esse bloco aqui de código. Ele executou. Vou abrir outra linha de código aqui. E vou fazer um exemplo. Só para vocês verem como é que pode ser feito. Vamos lá então. Importamos. E aí vamos supor aqui que eu quero buscar a série da taxa de juros básica da economia no sistema lá gerenciador de séries do Banco Central. Então eu vou pegar essa série com a função sgs.get, a função get, abrir parênteses, abrir um colchete aqui, né? Uma chave, desculpa. Coloquei Selic, entre aspas, 2 pontos, o código dessa série, 432, vírgula, start igual, entre aspas, 2010, 0101. O que essa função aqui está fazendo? Né? sgs.get, eu abri o parênteses, estou passando aqui o argumento, Selic igual a 432, por quê? Porque esse aqui é o código da taxa Selic. Se a gente for aqui, pesquisar Selic aqui dentro do sistema gerenciador de séries,
Enter. Ele vai me mostrar aqui, ó, taxa de juros, meta Selic definida pelo Copom 432. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou indo via uma API, que esse pacote BCB está configurado, né, por trás das cortinas, e pegando essa série aqui com esse código 432. Então, estou passando aqui esse argumento nessa função. E além disso, eu estou usando um outro argumento aqui, que é o argumento start. Falando para o Python, olha, quando que eu quero? Desde quando? Desde janeiro lá de 2010. Tá? Só isso? Não. Eu quero também criar um objeto dentro da minha seção aqui para guardar essa informação. Então, vou pegar aqui um selic igual essa função aqui com esses argumentos. Tá? Então, estou chamando uma função, abrindo essa função, colocando argumentos dentro dessa função, vou executar essa função e vou guardar dentro de um objeto chamado Selic. Então, esse objeto aqui, Selic, está recebendo os dados lá do Banco Central. Como que a gente executa? Shift Enter. Ele pode demorar um pouquinho, né? Porque é uma consulta, estou fazendo uma requisição a uma API pública. De novo, isso daí pode envolver também uma parte de erro, principalmente erro de rede, né, nesse caso. Então, é normal que você executando aí, você pode ter algum tipo de erro, tá? O que você vai fazer quando tiver esse tipo de erro? Tentar interpretar o erro e, obviamente, pedir ajuda lá na no nosso suporte, mostrando o que você tentou fazer, qual foi o código que você executou e qual foi a mensagem que deu. À medida que você for avançando nesse processo, você vai entendendo essas mensagens, tá? E aí é isso que vai te trazer a canja para ir programando em Python, beleza? Então aqui, pessoal, o que aconteceu? Eu executei essa linha de código e essa linha de código foi executada com sucesso, tá? O verdinho aqui. Eu posso pegar aqui, ó, Selic, Shift Enter, vou acessar esse objeto aí que eu acabei de importar. Ele é um objeto que ele vai me retornar aqui uma coluna de datas e uma coluna aqui, ó, com os valores lá da taxa Selic, tá? Então vamos supor aqui que eu queira fazer um gráfico, né? Visualizar dados. Então eu vou salvar aqui, ó. Eu vou pegar lá aquele objeto SNS, né, que a gente pegou lá do Seaborn, ponto setTheme, uma função aqui para setar um tema. Fecha parênteses. Shift. Desculpa, não era Shift Enter, não. Que era só Enter, para eu continuar nesse bloco de texto, de código. Aí, uma vez que eu faça isso, eu posso pegar aqui Selic, que foi o objeto que a gente criou, ponto plot. Então, vou usar a função plot aqui para executar um gráfico. Tá? Abro parênteses e coloco aqui, ó, um argumento fig size igual 15 e 20. Então, ele vai me dar aqui um tamanho de gráfico, tá? E aí sim eu executo aqui com Shift Enter. Fazendo isso, ele vai me gerar um gráfico aqui dessa taxa de juros, né? Eu poderia não fazer nada disso, pessoal, tá? Eu poderia simplesmente apagar isso daqui e fazer só um selic.plot, dar Shift Enter. E aí ele me retornaria um gráfico como esse daqui, tá? Então, usei a função plot sobre o objeto Selic que eu acabei de criar aqui. De onde vem esse objeto Selic? Vem de uma função do pacote BCB que a gente acabou de instalar aqui para pegar os dados lá do Banco Central. Então, o nosso script, né, o nosso notebook aqui, ele vai ser uma coleção de texto, de código e de imagens. E a gente vai aprendendo a utilizar esses pacotes
voltados para análise de dados. Beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam com essa aula de hoje aqui, essa aula que a gente acabou de ver? Primeiro, como criar o seu primeiro notebook aqui no Google Colab. Esse aqui vai ser o teu primeiro notebook. Como executar a tua primeira linha de código. A gente pegou lá um primeiro código bastante simples, que é o print Olá Mundo. Mas eu estou entendendo esse código, eu estou usando uma função, a função print, e estou usando argumentos desta função. Se eu executar isso de uma forma errada, o meu interpretador aqui, a minha IDE, vai gerar uma mensagem de erro. Tá? Então, nesse caso aqui específico, se eu colocar sem aspas, ele vai me dar uma mensagem de erro. Por quê? Porque o texto tem que vir sempre entre aspas dentro dessa função. Beleza? Na sequência, a gente já aprendeu a instalar bibliotecas. O que são bibliotecas? Bibliotecas são conjuntos de funções. Funções que servem para um determinado objetivo. Mostrei aqui a instalação de dois pacotes. Um pacote, o IPEADATA PY, que é um pacote utilizado para pegar dados lá do IPEADATA, e mostrei um pacote aqui, o BCB, o Python-BCB, que é para pegar dados lá do Banco Central. Como que a gente instala isso? Exclamação pipe install e o nome do pacote. Beleza? E aí cada um dessas instalações vai dar uma mensagem aqui. Em geral, ele vai lá na base de dados, vai pegar o pacote que você relacionou e as dependências desse pacote, vai fazer o download, vai salvar aqui na tua sessão e instalar. Tá? E aí vai te dar uma mensagem aqui de instalação completa, a versão do pacote que você instalou. Quando esse pacote tem várias outras dependências, ele vai fazer exatamente a mesma coisa para todos os pacotes. O que são dependências? São bibliotecas que a biblioteca que você está utilizando pode utilizar funções dessas bibliotecas. Então, ele precisa também instalar essas bibliotecas. Tá, pessoal? Toda vez que eu falar biblioteca e pacote, é a mesma coisa. Tá? Às vezes eu falo pacote, porque tem muita gente que programa em outras linguagens, principalmente o R, que está acostumado com esse termo, pacote. Mas pacote e biblioteca são a mesma coisa. Beleza? Na sequência aqui do nosso notebook, a gente aprendeu a utilizar uma biblioteca, usando aqui as funções from e import. É uma convenção que a gente está aprendendo aqui, como carregar uma biblioteca dentro do teu notebook. Beleza? Conseguimos importar, né, essas bibliotecas e depois a gente utilizou um exemplo aqui, lá do pacote BCB, a função get, dentro do módulo, né, SGS. Pegamos aqui uma série, a série da taxa Selic, e aprendemos a utilizar aqui os argumentos dessa função. Além disso, a gente salvou esse resultado dentro de um objeto. O objeto Selic está recebendo os dados que essa função aqui está capturando. Por trás dessa função tem uma requisição lá, a API, né? a interface lá de dados do Banco Central. E aí, quando isso é executado de forma correta, a gente tem acesso a esses dados, que nesse caso específico são duas colunas, uma coluna de data e uma coluna lá com os dados da taxa de juros. E a partir disso, a gente pode fazer a visualização desses dados com a função plot aqui sobre o objeto Selic. Beleza, pessoal? Então, isso aí é um primeiro exemplo, né, de notebook que você pode ter para começar a codar em Python, a escrever códigos em Python. A gente fez um negócio bastante simples, mas você já tem um resultado aí do teu primeiro código de Python. Então, você já sabe qual ambiente que você vai utilizar, já sabe que dentro aqui do Google Colab ele tem lá um interpretador, né, do Python, que vai te auxiliar a escrever um código de Python. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e vamos juntos aprender sobre isso. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse processo, basta
enviar lá para o nosso suporte, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.